Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, vídeozão de fechamento de mercado. Para você que está chegando aí, já não esquece aquele like, né, pessoal? Muito importante reforçar, porque bastante gente aí acaba esquecendo, às vezes, de deixar aquele like nos vídeos. Vamos lá. Hoje é sabadão, dia 27/9. Semana boa, né, de indicador, semana boa de cenário. Eu não vou ficar comentando muito sobre cenário, porque eu falo disso a semana inteira e o foco aqui é fazer um fechamentão um pouco mais técnico, tá? Então, para quem gosta aí de análise técnica de vários gráficos, eu vou passar bastante coisa, tá, pessoal? Vou começar com os gráficos lá de fora. Vou pegar Bitcoin, passar aqui, vou dar uma passada, ó, as criptos caindo aí no fim de semana. E depois eu vou para os papéis que estão no radar, para a bolsa, vou dar alguns comentários. Se você tiver alguma dúvida, dúvida de opções, dá uma vasculhada aí no meu canal, que tem um monte de coisa, tá? Um monte de coisa aí que pode ajudar você a ganhar um troquinho com opções também. Então vamos lá. Começar por Bitcoin, ó, quedinha. Bitcoin no diário, tá com uma cara de um canal de baixa, né? Até uma opinião de um analista que faz parte da casa, né? Trabalha com a gente ali na consultoria do Infinity e ele gosta bastante de cripto, né? E ele chegou a comentar, né, que antes de voltar, né, esse mercado de alta, né, que pode ter um movimento, sim, de correção, tá? O Bitcoin tá num ponto delicado, tá? Uma região aqui, ó, essa região demarcada no gráfico aqui, ó, tá vendo? É uma região bem delicada, tá? Que eu acho que é a região aí que deve marcar, tipo, até uns 102.000, 107.000 ali, dólares, mais ou menos, 102 não, 102 tá muito lá embaixo, 107.000 dólares aqui, que é uma faixa, né, de suporte, tá? Se a gente considerar esse canal de baixa aqui, tá com cara, tá, de que olha lá, tá vendo? Ó? O canal de baixa, tá vendo? Ó? Tá com cara de, né? Aqui viria buscar, tá vendo? Diretamente esse ponto, tá? É uma região muito boa de aporte que as criptos estão, mas, né, não tá com cara de olhar para cima, não. A Solana no semanal, vamos ver se ela segurou nas médias. Ó, tá vendo? Correção bem forte da Solana, ó. Veio corrigir na média de 21, tá vendo? Aqui é importante, tá? Segurar para vir, senão, se perder a média aqui, pode perder até essa segunda linha aqui, né? Vamos ajustar essa linha aqui. Lá, dá para traçar aqui, ó, tá vendo? Seria a perda dessa linha de tendência. E o Ethereum, né? Ó, aí o Ethereum tem um espaço ainda, mas eu não gostei muito desse movimento do Ethereum aqui, né? Deixa pivô de baixa. O problema não é vir corrigir, né, na média de 21. O problema é deixar essa tentativa de ir voltar aqui, às vezes é um pouco de fraqueza, né? E ó o volume, né? O volume bem fraco, tá vendo? Isso não é legal também, não. Ouro foi embora. Olha lá, cravei, né? Mais um alvo de fibo de ouro ali, do ouro. Que seria esse alvo aqui, ó. Tá vendo? Mas esse alvo, né? Aí se for projetar para cima, trazer aqui, ó. E se romper, né? Aí daria para jogar o alvo lá nos 4.000, né? Lá em cima, os 4.000 dólares. O alvo do ouro aí. Bem bonito, tá? O ouro. Vamos ver no diário como é que tá? Olha lá, no diário, tá vendo? Aqui, olha lá. Aqui, ó, 9,3 de compra aqui, né? Aqui deu uma entrada, 9,3 de compra que deu. Aqui deu outro 9,3 de compra, tá vendo? É que é difícil, né, pegar. Eu gosto de pegar assim, ó. Esse aqui seria uma correção interessante de pegar. Aqui não é nada, né? É só um pullback oculto aqui que a galera fala, né? Ou esse daqui, ó. Essa correção aqui também eu teria tentado pegar. Minério de ferro. Fechou muito feio na semana, tá? Não gostei do fechamento, mas se a gente olhar no gráfico mais longo, tá? Ele voltou, né? Ele fez uma correção para média, tá vendo? Para média de 9. Aqui também, tá? É importante ele manter. Porque se ele não mantiver aqui a tendência, né? Pelo menos para testar lá em cima, quem sabe romper, não entrou em tendência de alto minério. É o que eu venho comentando, tá? Não tem drive. O corte de juros é bom para as commodities, mas se não tiver crescimento de demanda, se o mundo não crescer por conta do corte de juros, commodity não vai andar, tá? Como a gente fica imaginando que vai andar, né? Esses ciclos assim, ó, tá vendo? Essas pancadas fortes que dá aqui assim, ó, tá vendo?
Precisa ter demanda também, tá? Senão eu acho que não. Não sei, tá? É a impressão que eu tenho. Aí petróleo travado, várias semanas já negociando nessa região. Aí contrato de título, né, americano 10, 20 e 30. Tendência de baixa, né? O que a gente vem vendo aí, corte de juros, né? Aí entrou, tá vendo? Entrou num canal de baixa. Veio testar, ó, antigo ponto de suporte que vira resistência, tá? Tem um 9,3 armado no semanal, tá vendo? Ó, título de 10 anos. 9,3 armado no semanal, ó. Tá vendo? Olha lá, aqui também, olha lá, 9,3 o de 20 anos e o de 30 anos, idem também, ó, tá vendo? Aqui é só deixar, né? Ó, ficaria um trade assim, ó. Se perder a mínima, né, ó, venda, bastante espaço para cair, né? DXY, travado, nada. VIX, tranquilo. Esse é um cara que tem que ficar quieto, né? Que aí a gente fica mais tranquilo. EWZ, encerrou a semana no que a gente chama de linha de retorno, né? Então, o canal de alta, ele tem a linha de tendência aqui de alta, tá vendo? E essa linha aqui chama linha de retorno. Então, ele vai, retorna, tá vendo? Vai, retorna. Aqui, tá vendo? Ele foi. Ponto, tá? Aqui é ponto. Ele vai retornar? Não sei. Porque às vezes, quando tá muito forte o ativo, às vezes ele faz o rompimento e negocia acima da linha, tá? Se estiver muito forte, pontaço, tá? Pontaço, tá? Pontaço, ó, volume, ok, pontaço que fechou. Assim como o nosso Ibov aqui também fechou num pontão de preço. E o IWM, né, o índice de ETF de small cap americana, né, que tem bastante coisa. S&P semanal, não tem muito o que fazer, deixou um dojizinho, né, ó, tá bem esticado. No diário tentou ativar aí, ó, tá vendo? Ó, ativou um PC de compra, né, na sexta-feira, ó, PC de compra, que é a correção, tá vendo? Na média de 21, tá vendo? Dow Jones, idem, PC ativado, e o Nasdaq, ó, o Nasdaq ativou também, ó, também, ó, tá vendo? Tinha até deixado o estudo aqui do Nasdaq também, tá vendo? Tá meio esticado, mas, né, é um movimento depois que vai, o problema é assim, né, faz onda um 2 3 4 aí a quinta, né, aí às vezes entra o ABC de correção. Aqui já dá a impressão que veio um ABC de correção e começou outra, tá vendo? Não, tem aqui, né, ó, onda um 2 3 aí aqui já dá uma enroscada, tá vendo? E vai embora, né, se encatar a outra aqui, pode ser forte, vamos. Só no semanal que não fechou muito legal. DAX alemão tá namorando muito, tá vendo? Essa região de preço aí, nem perdeu e nem andou. IBEX 35, ó, pode ser um cup and handle do IBEX 35 aqui da Bolsa da Espanha, ó. Tá muito bonito, tá? Seria um cup and handle aqui, ó, de livro, ó. Cup and handle, tá vendo? A projeção dele seria os 16 lá em cima, ó. Para quem gosta de operar fora, que dá para operar índice. E o do Reino Unido também com cara de Cup and Handle. O IBEX 35 tá mais bonito. Mas aqui também, ó, tá vendo? Ó, Cup and Handle. Tá vendo? Daqui para cima. E o ouro que eu comentei. Então daqui foi. Aí eu vou passar os papéis que a gente tem trading aberto para quem é do SGR, né, para acompanhar. Tem trava de baixa com FEG. Então a trava de baixa, o strike de baixo é essa linha aqui que eu vou deixar ela vermelhinha para marcar. Lá, vermelhinha, vou deixar vermelhinho, então a trava de baixa tem que ficar para baixo desse strike, aí é o esquema para colocar dinheiro no bolso, para mim o semanal da VEG, né? Ó, claro, tá, tendência de baixa, um canalzão de baixa, trabalhando abaixo da média de 200. Aí tem a Renner, que é uma trava de alta, né? Na Renner, eu esperava um pouco mais, tá? Com essa narrativa aí de corte de juros, mas parece que tirou um pouco o pé aqui, né? As coisas mudaram um pouco internamente e tal, corta, não corta, parece que o Banco Central vai segurar um pouco mais o corte de juros nosso. Enfim, aí varejo deu uma pipocada. Alguns papéis ainda andaram na semana, né? Teve Magalu, que deu uma boa andada. Mas a Renner, eu confesso que eu achei que fosse andar mais. Aí tem a de Uzi Minas. Uzi Minas costuma ser.
Um papel que, se não pipoca, dá muito certo, mas segue, tá? Eu tenho, o que eu olhei muito na Uzi Minas aqui, foi essa tentativa aqui, tá vendo? O papel faz, né, a saída do range de consolidação e volta aqui, né? Aqui eu esperava que ele fosse pelo menos ficar para cima aqui, né? Agora ele deu uma voltada aqui e o minério que pipocou lá, né? Não podemos esquecer o minério. E tem o swing trade com a Sanepar que enroscou aí dentro de uma consolidação, né? Ó, o papel deu uma boa andada, stop no gain, tá? Stop posicionado no gain. É um trade que é de gráfico semanal, então no semanal tá bem tranquilo ali ainda, tá? Né? Seria até bom se fizesse esse movimento aqui, ó, né? De vir, voltar, vir aqui, né? Essa média encostar aqui assim, ó, e ele romper. Aí ficaria até mais bonito esse movimento aí da Sanepar, né? Pode falar que é um cup and handle, né? Uma alça mais delicada ali, né? Ó, tá vendo? Ó? Aí faz a alça quadradinha aqui. Vamos ver se confirma. Tá feio esse papel, não. Ibovespa. Ibovespão deixou um candle igual esse aqui, ó. Mas não, deixou um candle igual esse aqui, deixou aqui. É região de alvo, 50% de fibra de pivô, geralmente não é enroscada. Acima, tá? Para mim, o alvo é 150 mil pontos lá em cima. A questão, tá? Se a gente olhar no gráfico curto, a gente olhar o gráfico curto, ó, linha de tendência de alta, tá vendo? Ó, dá a impressão que tá querendo perder, tá vendo? Ó, o OBV no gráfico mais curto, que é o gráfico de uma hora, né? Ó, a gente vê que tá com um viés aqui que dá a impressão de querer perder esse ponto. No índice futuro, na sexta-feira, eu achei que fosse perder, tá? Ó, ele tava aqui, ó. Mano, e esse candle aqui, ele tava todo assim, ó. Ele deu uma recuperada esquisita. Ele tava assim, ó. Tava com uma cara de que ia perder essa linha de tendência e entrar um movimento de correção. Mas aí veio uma puxada esquisita, depois voltou e ficou ele namorando de lado aí, tá? Deram uma puxada no índice e depois ele voltou, tá? Então tá num pontaço, assim como não o EWZ lá fora, né? Dois ativos em região de, né, teoricamente aí, um na resistência, né, e o outro negociando aí num suporte bem importante. Dólar 0,28 de queda, o dólar entrou uma vol no contrato do dólar, né, um dia de queda forte aqui, aí ele volta aqui, entrou uma volzinha, né, o fato é que é pontaço, tá, é uma mínima ali, ó, que daqui para baixo, ó, vaziozão, tá? Vaziozão, ó. Faz tempo que o dólar não visita esses preços aqui para baixo, ó. Aí vai ter os 5,160 lá embaixo. Vamos pegar aqui, ó. 5,160, tem uma mínima aqui, ó, 5,069. Aí com certeza o 5 vai estar num ponto aqui psicológico bem forte do dólar, tá vendo? Por enquanto, faca caindo aí para dólar. Eu vou primeiro os papéis que eu tenho no radar aqui. Que aí, de repente, para quem assiste o começo aí já pega, mas pode ser que entre outras coisas aqui, tá? Então, Sanepar eu vou tirar, a gente tá com o trade em aberto. Porto Seguro, que eu comentei aqui algumas vezes, né? Desse topo duplo, tá vendo? Ó, papel desenrolando a tendência de baixa, tá? Comentei, né, que uma entrada boa teria sido esse 9,3 aqui, mas ele teria estopado, né? Se a gente voltar no replay, tá vendo? Essa venda aqui, ó, teria sido estopada, né? Ó? Teria colocado a venda na perda da mínima, ó, teria ativado a venda, tá vendo? Ó? Ameaçou andar e foi lá pegar o stop, bateu na linha de tendência lá, e aí entrou a venda de verdade, ó, tá vendo? Pegou bem na linha de tendência ali. Topo duplo, muito bonito. O alvo desse topo duplo é aqui, ó, 44 reais, tá? Teórico, tá? Não é certeza que vai lá, não. Tem a média de 200 aqui no caminho. Lá no semanal, caminho livre para ele vir testar esses 44, ó. Caminho livre, tá vendo? Caminho livre. Aí a Renner, que a gente tem trade. Banrisul, que eu estava acompanhando por conta desse gráfico semanal aqui, ó. Foi testar, tá vendo? Ó, eu tinha pensado nesse movimento aqui, ó. Nesse movimento aqui, ó, tá vendo? Nesse contexto de consolidação, que é esse movimento aqui, tá vendo? Tá vendo? E ele foi testar lá a cabeça, tá vendo? Aí agora, se tiver rompimento, ou realmente se ele tiver na tendência, ele pode testar.
a máxima lá em cima dos 12,55. Aí se romper lá em cima, aí destrava, tá? Porque aí ele pode vir até aqui, ó. Até uns 13,20 mais ou menos. Lá, então o Banrisul ficou no radar. Eu vou tirar daqui porque já foi, tá? Mais ou menos o que eu não operei. Eu tinha colocado o MELI, a MELI 34, que é a BDR do Mercado Livre, porque também tá num ponto bem interessante aí de preço. Tá numa linha de tendência de alta, tem a média de 200 aqui no gráfico diário. Pode ser que o papel esteja armando, por exemplo, uma bandeira de alta aqui, ó, vendo? Uma bandeira de alta, né? O mastro, aí para fazer outro mastro aqui para cima, tá vendo? Pontaço também, aí eu deixando aí no radar. CSNA acima dos R$ 8 também, ó, fica interessante e tal. É que o minério deu uma pipocada. Se o minério não tivesse dado uma pipocada, esse papel aqui poderia dar uma puxadinha. Alpagartas, tô de olho nesse semanal da Alpagartas aqui, ó. Também, né, ó, um movimento que pode ser de uma cunha de alta, mas acabou virando, ó, tá vendo? Vira essa média de 9 para cima. Até aqui, ó, até essa região aqui dá para esse papel vir, tá vendo? Segurar na média de 9 aqui, mais ou menos. Na média de 21, desculpa, do semanal. Se perder muito aí também, aí é porque não quer cravar esse rompimento aqui. Eu tava pensando nesse rompimento aqui para cima, ó. Tá vendo? Esse rompimento do Alpagartas aqui é muito bom, muito bom. Semin, ó lá, Semin 9,3 de compra. Semin tá rompendo um pontaço de preço, ó. Rompeu o primeiro ponto, foi lá no segundo ponto, ó. Gatilho de compra fica na máxima aí do candle de sexta-feira. Deixa na máxima aqui, ó. O stopzinho, dá para deixar o stop aqui assim, ó. Dá para fazer um trade ajustadinho aqui, ó. Deixaria esse stop um pouquinho para baixo aqui, só por segurança. Também, ó. Vaziozão gráfico para cima, ó, da Semin. Renner eu comentei, deixa eu tirar daqui. CSD, CSD tem um trade aberto com a CSD, só que enroscou, tá? Não gostei muito desse fechamento aqui não, porque ó, a gente pegou nesse movimento aqui, ó. Aqui era importante, tá? Ter vindo um movimento e não veio, tá vendo? Mas defenderam, tá? Aqui, ó, 2 dias que puxaram o papel para cima, tá? Aí aqui é só acompanhamento mesmo. Deixa eu tirar daqui. Anin, mensal, ó. Se fechar um mês assim, vai deixar um 9,3 de compra no mensal. Bem bonito, tá? Bem bonito, ó. Aqui, ó. Aqui ficaria top, tá? Esse mensal. Mas o gatilho tá aqui, né? Ó. Tá vendo? O gatilho tá ali. Se fechar assim no mês, aí desloca o gatilho para a máxima desse candle aí, tá? Esse gráfico tá bem interessante. E a Kepler, né? A Kepler deu uma pipocada, tá? A Kepler eu tava um pouco mais motivado com a Kepler, mas ó, Kepler tava aqui, né? Ó, demorou para romper, tá vendo? Ó? Tava aqui assim, ó. Falei, pô, se ela rompesse para cima aqui, seria um movimento top, mas não foi, tá? Deu uma pipocada por aí. Aí eu tô com a Vamos 3. Vamos tá num ponto delicado de preço, ó. Bem delicado, tá? Ó, rompimento aí. Tem gente que gosta de comprar esse tipo de suporte. Eu, pessoalmente, eu não gosto, tá? Porque o stop aí tem que ser muito disciplinado a fazer o stop, tá? E morgou, ó, o papel tem essa projeção aqui para baixo, ó. Não, 1,74, tá? Queda parruda, parruda aí. Monitorando. Ambipar. E eu coloquei aí, né? Ambipar tá com vol de novo, vamos acompanhar. As A3 também, ó. Delicado também o suporte, ó. Ponto bem importante da ASA, tá vendo? Canal de baixa, né? Ó, ponto de suporte. Daqui para baixo, o papel pode entrar em mais uma pernadinha de baixa aqui, ó. JBS, eu vou tirar, muito feia, tá? Mercado do setor devolvendo no geral. Vamos ver, Tasa 3. A Tasa tá dando uma recuperadinha, né? Ó, a Tasa chegou a ativar uma venda aqui, ó. E eu acho uma venda bem interessante, tá vendo? 9,3 de venda aqui, ó. Ativou aqui, tá vendo? O stop tá aqui, ó. O stop tá aqui para cima. Não estopou e não andou também, né? Teria fechado a semana aí com a posição um pouquinho para trás, ó. Acho que a esperança da TAS era se tivesse algum acordo lá com o mercado americano. E o papel tá bem amassado, tá? Não seria uma venda que eu faria, né? Essa venda, tá vendo? Eu acho uma venda muito arriscada também, tá vendo? Deixa aí pra gente estudar pra ver se ia dar certo, não?
Tá vendo? Eu não faria, tá vendo? Olha o tamanho dessa perna de baixa para você pegar essa correção, né? E olha o tamanho da correção, né? Tá vendo? É melhor pegar aqui assim, ó. Tá vendo? A correção tem que vir mais perto do ponto de rompimento lá. Aí sim, né? Aí você pega essas médias aqui, ó, no começo, tá vendo? Você pega elas abrindo, né? Que a gente fala, tá vendo? Agora já abriu muito, né? Pode com certeza armar o pivô e cair? Pode. Mas aí, numa seleção de trade, por exemplo, né? Aí, aqui eu faria com uma coisa mais travada, sei lá, um risco menor, sabe? Tipo, se eu fosse dosar. Mas deixa aqui mais para acompanhamento. Vibra, não rompeu lá em cima, vamos ver o semanal da Vibra, como que fechou, ó. 9,3 de compra da Vibra, tá vendo? Esse tá legal. Esse, né, ó, o papel faz uma correção mais complexa aqui, tá vendo? Ponto de forte, tá vendo? Ó, da Vibra, tá vendo? Ó, 9,3 de compra. Desloca gatilho, se superar a máxima aqui, é comprinha. Gemate, só tô monitorando por enquanto. Semin eu falei, CSNL eu falei também. FESA dando uma recuperadinha, mas ainda não vejo nada para fazer na FESA, vamos só monitorar. A Desk tem um fundo duplo gigantesco da Desk, ó. Gigantesco, tá? Ó. Esse fundo duplo seria essa projeção aqui para cima, ó. Teria pelo menos até uns R$ 13 lá, ó. Mano, é um fundo duplo bem grande, tá? O fundo duplo num baita num ponto. Se a gente olhar o mensal, imagina se isso aqui for o fundo duplo. Fundo um, fundo 2. Se tiver o rompimento dos 16 para cima aqui, ó. Esse seria um fundo duplo animal para operar desse papel, tá vendo? Ó, o papel vem, faz o fundo duplo e volta. Aí seria aquele espelho ao contrário que eu ponho aqui, ó. Tá vendo? Não é só de cima para baixo, pode ser ao contrário também, tem bastante. Manrisul comentei. Ó, PCT, ó lá, 9,3 de compra. Primeira correção, tá vendo? Primeira correção depois que vai o rompimento, tá vendo? 9,3 de compra. Superar essa máxima aqui, ó. Dá uma comprinha. Só que é micaço, tá? Isso aqui é um micão. Tem que ter stop, tá? O stop tem que estar aqui embaixo. O stop desse trade tem que estar obrigatoriamente por aqui, ó. Prio. Cara, Prio, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, Prio parece pivô de alta, tá vendo? Bonito, tá vendo? Não parece? Parece um pivô de alta. O OBV subindo, tá vendo? Só no semanal, que o volume tá muito ruim, né? Tá muito fraco. E no semanal, tá vendo? Ó, ó, a 200 tá passando aqui, ó. A 200 do semanal lá. Tá vendo? Então, tipo, para mim dá a impressão de querer mais ficar para cima desses níveis do que para baixo, né? Dá a impressão. Cosan, olha lá, Cosan, 9,3 de compra ativado, ó. 9,3 de compra. O papel não fez nada além de deixar um 9,3 de venda, de compra não de venda aqui, não. Perdeu o mínimo aqui, ó, vendinha ativada, tá vendo? E aqui, ó, tá vendo? Olha lá, tá vendo? O papel faz correção, em conta 200, perna de baixa, correção. Contexto do papel é de baixa, né? O contexto do papel não é de alta, tá vendo? Pode ser um papel que reverta, tá? Eu não tenho coragem de esperar não por enquanto. Raizen, olha lá, 9,3 de venda. Tava aqui, ó, alertado nos meus grupos, ó. Gatilho de venda aqui, ó. Alertado, teria dado parcial. Se perder R$ 1, marreta, hein? Esse papel é R$ 1, tá? O suporte aí é R$ 1. Vai ficar brigando aí no R$ 1. Se a SMG foi embora, nem vou conseguir olhar mais. Deixa ele tirar daqui. Goal, Brava não tem nada. Magalurdes, vamos ver como é que fechou a Magalurdes. A Magalurdes, tá, ó, semanal da Magalurdes, ó, semanal, tá vendo? Ó, tendência de baixa. Ela já tentou fazer isso algumas vezes e não conseguiu, tá vendo? Se a gente voltar no passado dela aqui, ela fez já também algumas tentativas, tá, desses pivô de alta. Agora, de novo, nenhum tinha um cenário do corte de juros, né? As outras tentativas foi por outros motivos, né? Sem expectativa de corte de juros. Agora tem, né? A expectativa do corte de juros. Isso para cima, tá? Esse rompimento para cima da Magalu abre uns alvos generosos, na minha opinião. Na minha opinião, abre. É um papel bem especulativo, né? BBSE não sai daí, Bradescão vou comentar, YouTube também lá no coisa, a Vale que caiu um pouquinho, né? A Vale sentiu 57 lá, não conseguiu passar.
E a Petro, que foi destaque aí da semana também, ó, bem parecido com o gráfico da Semin, tá vendo? Rompeu um nível, tem outro nível aqui de resistência, tá vendo? E deixa um 9,3 de compra. A Petro tem um 9,3 armado de compra aqui, ó. Se superar essa máxima, tá armado. O que que é o cenário legal agora? O cenário legal, deixar um carinha aqui assim, ó. Aí aqui fica top, ó. Aí máxima, e stop fica guardadinho aqui atrás, ó. Aí vamos lá para os setores. Petróleo, como eu falei, RECV, tá brigando aí, ó, tá vendo? Uma cunha de baixa, contexto bem interessante, tá? Para uma vendinha da RECV, tá? Ó. Precisa afastar, tá? Se não afastar dessa linha de baixo da cunha aqui, começa a ficar perigoso, tá? Para mim, o contexto é mais vendedor ainda. Aí, Zen Brava, não sai daí, né? A Brava, o que me preocupa é esse triângulo dela aqui, ó. Tá vendo? Pode romper para cima, como pode romper para baixo. Se fosse um triângulo, o triângulo descendente, ele deveria estar assim, ó. Tá vendo? Aqui, ó, os testes deveriam estar nessa linha aqui. Aí é um triângulo descendente. Assim, que é tipo uma cunha, né? Mas não sei se tem alguma validade, assim, de continuação de tendência. Esse é o ponto, tá vendo? Porque o papel claramente é uma tendência de baixa, tá? Pessoal, cuidado com Brava. Cuidado com Brava. Não casem com esse papel. Não casem com esse papel, porque esse papel pode dar uma canseira muito além. Vocês estão deixando muito dinheiro na mesa aí. Quem tem Brava na carteira não vende call, não recebe dividendo, papel não rende juros, não rende nada, está perdendo lá 13, 14 ao ano de renda fixa, outros papéis andando aí, sabe? Então, no setor, tá? A Brava é o mais. Assim, ó, na minha opinião, é Petro, primeiro lugar. Segundo lugar, Prio. Eu acho que a Prio tem condições melhores de andar do que a Brava. Depois, Brava ou RECV, e talvez, não sei, tá? Eu não teria nenhuma das duas na minha carteira, ou se eu fosse recomendar uma carteira para um cliente. Mas a vantagem da RECV é que ela tem dividendo, ela paga um dividendo um pouco maior, só. Beleza? Então, minha opinião aí. Aí, Petro, comentei, o PCT também comentei, o GPA. Vamos ver o GPA. Foi muito, né? O GPA. Tem. Não sei se eu teria coragem de fazer, não. O GPA deu uma entrada boa aqui, né? Ó. 9,3 de compra aqui, ó, no diário, tá vendo? Olha lá. 9,3 armado, entrada, ó. Foi embora. Aí, Lupa, Vibra, eu comentei também. Aí vamos lá. Petróleo, materiais básicos, vou pegar as mais líquidas. Vale, sentiu o 57, tá meio esticadinha lá no semanal. Deixa ela corrigir. Tiver uma semaninha para ela aqui, ó. Também, ó, faz uma semaninha de correção, duas semaninhas de correção, aí ela poderia encontrar aqui um fluxo mais positivo para ela aqui, ó. Que aí sim seria, né? Mas por enquanto, pessoal, eu acho difícil essa rasgada, por enquanto. A não ser que saia alguma coisa. Se eu mudar de opinião, com certeza vocês vão ficar sabendo. Semi comentei, Dexco. Nada, papel feio, travado, papel difícil também. Os Minas comentei. Clabin Suzano, sem comentários. Só Suzano que está num ponto bem importante de suporte, ó. Bem importante, tá? Daqui para baixo, ó. Daqui para baixo pode ser um ponto aí de rompimento, tá? Tá bem fraco. O OBV, ó. O OBV fazendo o. Ó, só não perdeu a mínima o OBV, né? Mas nesse lado aqui, ó, tá quase, ó. Tá vendo? A gente pegar esse lado aqui, ó, vamos ver se rompeu a mínima. Que se rompeu, ele fez um advanced breakdown, tá vendo? Ó, rompeu a mínima. Então, é um sinal ruim, tá? Então, cuidado aí com esse suporte. Mas, pô, Suzaninha 50 pila me parece interessante. CSNL eu comentei, SLC também, né? Ó, outro papel num ponto de suporte bem importante, mas bem delicado, né? Ó, o ABV aqui do diário já abriu o bico, né? Olha lá. Abriu bem o bico, né? Outro papel também, pontaço de suporte. Quem me perguntar, ah, quero operar o suporte de SLC lá. Poxa, tem que operar. Agora, se romper, dá até vontade de virar a mão. Brap não, Goal e Gerdau estão aí travadas ainda, não saíram do range. Braskem, sem chance, né, pessoal? Canso de falar, né? O papel em tendência de baixa, ó. Não dá para comprar isso, tá? Não é isso que vai te trazer performance. Performance é o contrário, é você comprar a média para cima, né? Ó, olha lá, YouTube. Ah, mas já subiu muito YouTube. Concordo, mas olha lá, médias para cima. Você pega o gráfico semanal dela, ó, as médias trabalham mais para cima do que para baixo. Não tem que ir atrás desse call aí. Isso aí não vira, aí não vai te trazer riqueza, não.
CBAV tá aí enroscada nesse range, eu acho, tá? Eu acho, tá? Eu, se eu fosse trabalhar com esse papel, eu trabalharia essa possibilidade aqui, ó. Não, é não. Suporte, faz um rompimento, volta para capturar a liquidez e volta a cair, ó. OBV alinhado para baixo, ó. A hora 33 foi embora, né? Um papel animal, né? A galera opera muito ouro olhando para ela. Honey 3. A Honey 3 não tá feia também. É outro papel que tem bastante espaço, tá? Será que a gente vai traçar um espelho aqui, ó? Né, ó? O papel faz isso, faz isso. Fez, eu comentei. Unipar, sem chance, né? O que que é um do Unipar? Não tem como. Nutri, daqui para cima, só mico. Vamos lá. Bens industriais. Deixa eu pegar também as mais líquidas. O que que é isso aqui? Aqui deve ter tido algum direto, né? Ó. Do nada, 4 milhões. Bilide. Não dá também, né? Esse papel devolveu muito, né? Muito. Espelhão monstro. Mensal tem alguma coisa aí dela? É, o mensal tá segurando na 21, né? Teria que segurar aí. Teria que entrar um repique aí, senão sem chance. Bilide. Sequoia, não. Priner. Ó, o diário da Priner. Vamos ver se a Priner rompeu máxima. Esse candle aqui, qual que é a máxima dele lá? 17,43. Esse aqui, 17,45. Ó, ativou na sexta-feira aqui, ó. 9,3 de compra. Stop aqui na mínima. Mano, só deixou um candle esquisito. Contexto não tá feio. Contexto não está feio, né? Mas é um papel que se secar um pouquinho a liquidez. Essa entrada aqui foi a melhor, né? Eu alertei essa entrada aqui, ó. Meus grupos. Aliás, se não tá no meu grupo, eu vou deixar o link aqui, ó. Mas essa aqui eu alertei de Plínio, tá vendo? Pancada. Não só tem recomendação porque o papel tem a liquidez muito baixa. Não ia dar pra gente operar lá na sala. GGPS, não. Port. Também não dá. STBP também. Nossa, que isso? Olha, caraca, o que que fizeram com o papel? O que que fizeram com o papel, hein? Ele foi até onde? 15 e pouco. Nossa, quem foi que deu essa boletada errada? Vamos ver quem foi que levou esse papel lá pra cima. Aqui, ó, 15,40. Genial. 15. Cara, quem foi que deu? É uma boletada que levou o papel. Genial, ó. Deu umas boletadas sem olhar nada, mano. Ou zerou alguém, né? Nossa, o cara deve ter tomado um prejuízo animal, imagina. Ó, 15 para 14. É doido, ó. Tem que chance. Eco-rodovias, semanal de eco-rodovias, 9,3 de compra, bem bonito, região de topo anterior. Só deixar o gatilho de compra aqui em cima, ó. Tegma. Ó, o Tegma já fechou bem feio, ó. Barra elefante de venda, tá vendo? Ó? A barra de ignição aqui de um movimento de venda, tá vendo? Ó? Volume bom, se perder a mínima aqui, dá para arriscar uma vendinha. JSLG, 9,3 de compra, tá vendo? Ó? Correção também, ó. Ricardo, não sei o que que é 9,3 de compra. Deixa aqui no comentário se você não sabe o que que é, que eu vou te mandar um vídeo explicando para você o que que é o 9,3, 9,4, 9,1. Você vai entender toda vez que eu falar o que que é, você vai ficar esperto, tá? Mas ó, setupzinho top aqui também, ó. Se armar para cima, pode ser interessante, tá? Ó, JSLG. Papel que faz parte aí do grupo endividado, né? Tem que pagar. BSA não, Rumo também não, Tasa. Tasa eu comentei, Akimico, VEG eu comentei, Home. Ó, ativou um PC de venda, né? Deu uma compra aqui, ó. Ah, não, vou colocar uma venda aqui, né? Eu acho que da onde eu coloquei essa venda aqui? Eu acho que tá errado isso aqui. Acho que eu coloquei errado. Mas, ó, ativou na sexta-feira em PC de venda. O que que é o PC? É a correção na média de 21, tá vendo? Então, mesma coisa do que na média de 9. Eu deixo um gatilho na mínima, tá vendo? Gatilho na mínima, ativou, stop fica lá em cima, engolfo de baixa, tá vendo? Engolfou de baixa, volumaço, tá? Papel dá até para arriscar uma vendinha se perder essa mínima aqui, ó. Não peguei a venda lá em cima, dá para arriscar uma vendinha aí embaixo, ó.
Tá vendo? Papel também, ó. Contexto de baixa, tá? Ó. Vaziozão para baixo aqui, ó. Tá vendo? Eu acho papel arriscado, tá? Para comprar, né? Para vender não tá feio, não. News, ó. Porra, 9,3 de compra ali no semanal. Ó, se vier para cá, né? Tá, chega meio esticadinha, né? Mas, ó, se vier, ó, o volume crescendo, o papel tá legal, hein, ó. Também aqui, se tiver rompimento da máxima, aqui, ó, dá uma comprinha, ó. Ademils. Aí tem frio, Kepler comentei. Armac não. Chu também não, né? Ó, fundinho duplo aqui, né? Ó. Fundo um, fundo 2. Vamos ver se tem um Joy de Nápoles armado? Não. Tem, né? Na real tem, ó. Esse cara aqui, ó. 4,78, máxima 4,80, tá vendo? Ó? Ah, o Joy de Nápoles armou aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem um Joy de Nápoles em aberto aí, tá vendo? Ó? Pode ser um fundinho duplo, né? O volume melhorando. Tupi 3, excelente empresa também, ó, mas sem chance, ó. Papel ameaçando mais um pivôzão de baixa. Rapt também não andou, ó. Cuidado, ó. Porra. Aí sim, hein, Rapt foi embora. Também alertei, tá, Rapt, no rompimento dessa bandeira de baixa aqui. Fras, não motiva. Também não vejo nada demais. Deixa eu ver o semanal também não. Pomo, mais uma corrigida, ó. Deixa corrigir, ó. Semanal tá bem tranquilo. Deixa o papel corrigir. Deixa eu corrigir. Embraer tá muito enroscada aí, sem chance, não consigo ver nada. Azevedo. Ah, deixou um martelinho. Também, outro papel. Difícil, difícil. O que mais? Aqui aí não tem mais nada. Então, bens industriais foi consumo não cíclico, três tentos. Cara, nada demais nesse gráfico. Soja também, nada demais nesse gráfico. Só se tiver, ó, para cima aqui, ó, pode até ser que daria uma liga aqui, ó, tá vendo? Ó, tem bastante espaço aqui, né, quando a gente fala acima dessa média de 200, né? Ó, um ponto bem importante, tá, do papel de suporte de soja, mas eu pessoalmente não conheço, não. Agro também, ó, outra região importante. SLC eu comentei. São Martinho, não dá, né? Muito, ó, tendência de baixa muito forte, tá? Sei não. Máximo Mocói aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, mas também não me atrai muito. São Martinho, não. MBRF, cuidado. Você que está no lucro nesse papel, cuidado. Ó, se perder aqui, ó, cuidado, hein? O papel fechou bem feio na semana, ó. O BV virou, volumaço na venda, tá vendo? Ó? O papel sobe, né? Volume ok. Aí quando entra a venda, ó, vem as madeiradas no papel. Isso não é um bom sinal, tá? JBS feia também, bife. A bife é a que tá menos feia, digamos assim, né? Era o patinho feio do setor, parece que não é mais, ó. Começou corrigindo o semanal lá, vamos deixar, ver se corrige mais. Camil, não. M-Dia, ó, M-Dia, muito obrigado aqui, né? Mas, ó, correção na média de 9 certinha. Superação de máxima aqui, ó, comprinha liberada aqui, ó. Ambev, não. Aqui não. Açaí. Gostei de açaí também. Eu abri no canal de baixa, né? Açaí. Essa é uma bandeira de alta. Vamos ver. Se for uma bandeirona de alta, ainda tenta pegar de novo açaí, que eu já fiz uns trades com açaí bom já. Gemate, não. Pecar. Ah, e Pecar é loucuragem também. Vamos lá. Aqui tem muito mico, muito papel sem liquidez nesse setor. Gafisa, meu Deus, não. Nossa, teve agrupamento de novo da Gafisa? Eu olho esse papel, ele tá 10. Aí daqui a pouco ele tá 5, 3, 2, 1, 10. HBOR, não. O que mais tem aqui com liquidez? Melk. Porra, pancada, hein, na semana, papel, hein? Ó. Melk, Mitre. Também não. JHSF andou muito, né? Estão perguntando muito de JHSF, tá? Ah, o JHSF, mas parece que entra, quer olhar papel depois que ele anda, né? Tem que pegar antes. MRV, mandou também. O Airpo Mico. Trisul, também não.
Não andou. Even, não vejo nada demais também. Alpagartas eu comentei. Lave 3, nossa, andou muito também. Track and Field também não. MYPK, gostei desse fechamento aí não, hein? É, mas papel na real, tá fazendo nada de estranho, né? Ó. Consolidação. O que que você espera quando o papel vem aqui? Que ele corrija, né? Tem... Se ele rompe, né, aqui, aí sim a gente vai trabalhar com uma outra expectativa, né? MYPK foi, EZTC, vamos ver o semanal da EZTC. Ah, fica legal esse semanal aí. EZTC dá para colocar no radar, então eu vou fazer um rapa aqui para deixar as ações para a semana. Plano e plano também, é outro papel que andou muito, né? Se corrigir também um pouco não ficar ruim. 3 tenda não. MDNE também foi embora, o papel não para. Vulcabras, tá aí, pessoal. Pontaço, ó, fechou bem a semana, Vulcabras, ó. Tem recomendado bastante a Vulca para a carteira dos clientes. Cirela, Cury. Olha lá, correção para média de 9 da Cury. Desloca gatilho. Eu não sou muito fã, tá? Uma pancada, não tenho coragem de operar, não. Vivara, não. Leve 3 também não foi para lugar nenhum, né? Leve 3 também. É outro papel que tá fraco, tá? E a direcional até ativou, né? O 9.3 de compra aqui, que não é muito o meu favorito aqui, ó. Tá vendo? Stop fica aqui para baixo. Vamos lá, varejistas, consumo cíclico e varejistas, CVC, nunca mais, né? CVC não anda. Smart Fit, hein? Tô treinando nas academias que é melhor do que a Smart Fit, hein? Smart Fit tá ficando um pouquinho para trás, hein? Ó, mas que o papel tá com a cara boa, tá, hein? Quem tem na carteira aí, eu acho que daria para surfar até uns 30 pila lá em cima, hein? Conga lá, Conga, ó, rompimento interessante, 9.3 aqui, eu vou deixar um alarme, hein? Deixa eu botar o alarme aqui na Conga lá, Conga, hein? Olha lá, tradezinho top, hein? Esse aqui é interessante de fazer, hein, ó. Se romper aí, ó, o próximo nível de resistência é os 3,40. Dos 3,40 para cima, ó, é vaziozão o gráfico, hein, ó. Que é vaziosaço o gráfico. A Aninha eu comentei, CSD eu comentei, Ser também tá num padrão interessante ali, né? Ó, mensal, acho que tem um pivô de alta da Ser, aí, ó. Não, o mensal, ó que movimento limpo no mensal aqui, né? E a gente às vezes não olha o gráfico mais longo. Ó que movimento limpo, que pivô de alta bonito, tá? Vamos projetar esse pivô de alta do mensal e ver até onde vai? Olha lá, ser educacional, hein, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? O alvo de 100%, 14. O segundo alvo lá onde o papel teve máximo histórico, ó, 18,47, tá? Tá bem bonita a cera, tá? É, não, máximo é um pouco mais pra lá, né? Tá bem bonita a cera aí, viu? E Duque? Não, deixa eu colocar aqui, semanal. Rente. Ah, não vejo nada demais desse gráfico da rente. Se for papel meio chato, vamos não. Movida não. Internet tá piscando. Vamos 3 não. Dots não. Opa, dots. Essa liquidez é muito baixa, né? Olha lá. Não dá, né? 300 mil na semana. Não dá, né? Porque, ó, é o 93 de compra aqui, ó. Um PC, na real, né? Ó, na média de 21 aqui. Bem bonito, tá? Desse semanal. Bem bonito. Aqui não dá, né? É muito baixa a liquidez. É muito baixa. C&A. Não, Azar eu comentei. Bar 3. Não vejo nada demais. Loja Renner comentei. Bahia. Não. Magalurdes. Comentei também, né? Falei bem da Magalurdes. Mesmo. Americanas, não. Aqui também, não. Pet. Não sai do lugar, Pets, né? E a Lick. Também não vejo muita coisa ainda. Vamos lá. Saúde. Que de saúde é difícil esse setor, hein? Raia Drogasil. Não, tô fora. Viveu menos. Pague menos. Nossa, menos. E a Profarma também não dá. Ipera, menos. Aqui, PNVL também não. DMVF não. Blau. Cara, Blau só daqui pra cima. Deixa eu ver se tá com alarme aqui. Tá. Tá com alarme de rompimento, ó. Esse rompimento da Blau aqui é interessante, hein? É bem interessante, tá? Ó, OBV.
ameaçando fazer o advance de break-up aqui, ó. Tá vendo? Não fez ainda. Tá interessante, tá? Bem interessante, viu? Esse da Blau aí. R-Door. Foi embora, né? Olha lá, rompimento de consolidação, mais vazio gráfico para cima. Pena que eu não peguei. Esse é um que eu me arrependi de não ter pego, hein? Palicorp também foi. Onco. Não, Odontoprev. Olha lá, Odontoprev. A primeira correção, tá vendo? Ó? Depois do rompimento, ó. Primeira correção, tá vendo? Ó? 9,3. Limpíssimo aqui de compra, ó. Limpíssimo de compra aqui, ó. Comprinha na superação da máxima. Stop na mínima ali de Odontoprev. Apvidas. Não, Fleury. Não, também. Saúde, foi. Tecnologia da informação. TOTS. Olha lá, TOTS fez um rompimento para cima, hein? Tá vendo? TOTS fez um rompimentão bonito para cima, tá vendo? Papel é forte, né? TOTS, excelente empresa, tá? Case bem interessante aí. Neogrid, não, Cash. Meu Deus do céu. LWSA, interessante esse ativo, porém, contudo, entretanto. Bastante cautela, né? Será que é um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, pessoal? O que que vocês acham, né? Num micaço aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro, né, ó. A linha de pescoço fica um pouco de lado assim. Pode ser, tá? Ombro, cabeça, ombro não é só bonitinho assim, né? Ó, alinhadinho, até porque, né? Não acontece sempre esses alinhamentos perfeitos aí, não. LWSA, BOMB, positivo, não. Intelbras, também não. Comunicações, ah, não dá, né? Vivitinho, não vou nem olhar, esses papéis não corrigem, tem chance. Utilidade pública, pessoal. Aqui, se você tiver na tese aí que realmente o mercado vai melhorar e cortar juros, dá para se posicionar aqui, tá? Mas a maioria dos papéis aí testando bastante resistência, tá? A maioria dos papéis que a gente vai passando aqui, ó, tá em pontos de resistência, né? Tirando a Elet, né, que foi embora, aí não tem, tá vendo? Ó, a maioria testando o nível de resistência, ó. A maioria tá próximo, tá vendo? Eu acho um setor também que é ruim de ficar olhando o gráfico, acho que é setor de posicionamento. Eu sempre tive um pouco de preconceito em tradear elétrica. Banco até vai, agora elétrica, não sei por quê, eu nunca fui muito fã. Pode ver que tem pouco trade com elétrica no SGR. Acho mais posicionamento. Sabesp foi embora, Sanepar, tá vendo? Então, os papéis aqui, se tiver dúvida em qual ação você quiser aportar, tá perguntada, tá? Tem várias aí que a gente gosta e que tem boas expectativas aí com esse cenário mais otimista da Bolsa, hein? E por último, o departamento financeiro. Vamos lá, Cine 3 não, a BCB4 também, ó, testando, tá? Até os bancos, tá? Então, BCB4 tá na máxima histórica, tá brigando aí na máxima histórica. BMG não, não. BPAN também não. BRSR não. BBDC, né, ó, caminho livre até os 20. Deixou, não vai ser direto, né? Banco do Bradescão também é uma rocha, né? E pode voltar, tá? Pode contrai algum nível de resistência e voltar, tá vendo? Mas, ó, passou desse nível, a gente pode colocar um outro nível, ó, por aqui, mais ou menos onde ele parou, tá vendo? Ó lá. A gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que é um ponto brigado aqui, ó, resistência, tá vendo? E foi onde ele parou. De repente ele ganha para ir até os 20 lá em cima. Eu manteria. DRBI, hein, ó. Alertei várias vezes esse papel aqui. Porrada, hein? Pancada. Foi lá nos 20 pila mesmo. Banco do Brasil, a pergunta que fica aqui é se é ou não é um OCOI forte aqui no semanal. OCOI forte no semanal. Tá vendo? OCOI bem bonito, tá? Esse é bem bonito. Esse ficaria extremamente interessante, tá? Porque o papel, se eu tirar essas linhas aqui, ó, ponto de resistência forte mesmo é esse, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um ponto forte. Entrou aqui, ó. Esse papel pode buscar os 28 lá. Não sei se vai, tá? Vamos ver se vai melhorar a situação um pouco. Mepac. Não dá, foi embora, não compraria. Intel, né? Falei, Banco Inter, aliás. Foi embora também, não compraria, mas dá para manter. YouTube não conseguiu romper, tá? Vamos ver se tem divergência do ABV. Ainda não. Mas não conseguiu romper, tá vendo? Não pagaram para cima dos 39 aí. YouTube, igual a Itaúsa também, não pagaram para cima dos 11,50. Santander.
Cara, Santander, o dia que Santander romper um desses dois lados aqui, ó, é porrada, hein? Tá? Ou é porrada pra cima, ou é porrada para baixo. É igual a B3, tá? Passar a B3 daqui a pouco, a B3 é até a próxima aqui, ó. É igual a B3 também, ó. O dia que ela romper ou para cima ou para baixo é porrada. BBSE não sai, né? R$ 33 aí namorando. Caixa de Seguridade parece que quer andar um pouquinho, mas o papel tá dentro de um range bem grande também. PSSA eu falei. IRB também, e o IS. Tá aí, enroscadinha. Bom, pessoal, é isso. Um fechamento de mercado um pouco mais rápido para vocês. Pelo menos eu deixo opinião técnica de bastante papel. Se vocês quiserem comentário de alguma ação específica, deixa aí nos comentários que eu venho aqui responder. Ou me procurem aí nas redes sociais. Pessoal, um grande abraço e um excelente fim de semana a todos.